Olá, pessoal. Professor Carlos Monteiro, professor de redação, professor de língua portuguesa, mas hoje a aula vai ser sobre redação. E aí a gente tem dicas importantes para você. Você pode tirar a nota 1000, você vai mudar agora para a nota 1000, meu amigo. Você vai conseguir aquilo que você quer, tá? Porque aqui a gente vai dizer para você como proceder para você chegar à nota 1000. Você vai fazer aquilo que indicamos aqui para você nessa videoaula. Preste bem atenção. Você vai tirar nota 1000. Não é porque eu quero, é porque você sabe como trabalhar, porque nós estamos indicando tudo para você. Você merece, você vai com certeza tirar nota 1000. Venha conosco e aí a gente começa essa aula trabalhando em cima justamente daquilo que a gente quer mostrar para você, tá? Vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer tudo direitinho. A introdução do texto, nota 1000, entendeu? Enem 2019, professor Carlos Monteiro, e a gente está aqui para te ajudar, meu amigo. Vamos lá. Primeira coisa, isso aqui não é meu, isso aqui é justamente do INEP, o INEP que fornece isso aqui para a gente. Vamos abrir um pouquinho mais. O INEP fornece esse material na cartilha que todos os anos vem. Aqui em 2018, a orientação foi justamente em cima da prova de 2017 sobre o tema, ok? Beleza? O que ele diz? Isso aqui não muda, né? Que a prova de redação vai exigir de você uma produção de texto, que o texto é dissertativo argumentativo, que você tem que estar dentro desses limites. E começa como? Esses limites do texto dissertativo argumentativo começa justamente quando a gente trabalha a questão, né, da introdução. Tudo, meu amigo, começa lá, começa na introdução, e aí a gente quer te dar dicas maravilhosas. Você vai tirar nota 1000, você consegue tirar nota 1000, você vai fazer o que nós indicamos aqui para você, ok? Aqui ele dá a orientação da gente fazer o seguinte, ó, tem um tema, esse tema ele tem uma tese, esse tema tem argumentos, esse tema tem uma proposta de intervenção. O fato da proposta de intervenção estar aqui, isso não quer dizer que ela venha só na introdução, ela vai te acompanhar ao longo de todo o texto, ok? Vamos lá? E aqui a gente vai demonstrar para vocês justamente aquilo que a gente acha importantíssimo. Meu amigo, competência 1. Na competência 1 você vai mostrar domínio. Domínio de quem? Domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Competência 2, compreender a proposta e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento, né, para desenvolver o tema, e os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, que é isso, hoje é o foco dessa aula. Os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Competência 3, selecionar, organizar, relacionar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos, né, em defesa de um ponto de vista. Competência 4, dominar, demonstrar esse domínio que você tem de conhecimentos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E quinta, vai elaborar a proposta de intervenção. Se você elaborar uma boa introdução, a competência 5, ela vai naturalmente, porque você já vai apresentar ela também na introdução do seu texto. Ok? Vamos lá? Aqui, ó, apresenta a tese na introdução, você vai desenvolver as justificativas que, para comprovar essa tese, que são os seus argumentos. Então, você vai trabalhar a tese, você vai trabalhar os argumentos muito bem. E as estratégias argumentativas. Ele cita aqui essas estratégias, mas observa que em nenhum momento aqui do manual ele diz, eu só vou aceitar essas, tá? Utilizar o verbo no infinitivo diz para você utilizar estratégias para expor o problema numa discussão que você vai apresentar no texto, vai detalhar os argumentos utilizados. Exemplos, dados estatísticos, pesquisa, fatos comprováveis, citações, pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas, comparações e tudo mais, ok? Então, vamos lá, e aí você vai ver que quando a gente for trabalhar isso, a gente tem uma outra aula especial para você. Meu amigo, essa imagem aqui, ela é maravilhosa, uma imagem que trata justamente, entendeu? Sobre, peraí que aconteceu um probleminha, isso que acontece em texto ao vivo, que a gente estava fazendo aqui para ti. Sugestão do parágrafo de introdução, nota 1000. Vamos lá? Agora, a gente está fazendo aqui, ó, é uma sugestão.
Primeiro período, que é o primeiro parágrafo, no primeiro parágrafo, primeiro período, referência ao assunto, ao tema. Procura usar terceira pessoa do verbo, os pronomes, os advérbios e tudo mais. Segundo período, você vai fazer a apresentação da tese. Quem é a tese? A discussão. Terceiro período, você já faz a apresentação dos argumentos, né? Uso de operadores argumentativos e conectores argumentativos para organizar esses argumentos, dizer aqui nesses operadores, né? Nesses elementos que organizam o texto, quem é o primeiro, quem é o segundo. Deixa claro isso para o teu avaliador, para o teu avaliador saber que tu tem uma proposta, né? De argumentos para defender essa tese, ok? E aí a gente tem um quarto período, apresentação da intervenção, que tem que ter respeito aos direitos humanos. Tá? Essa aqui é uma proposta e a gente coloca o texto de apoio para a gente partir, entendeu? Para onde é que nós vamos partir? Nós vamos partir aqui, meu amigo, de dois textos que nós selecionamos sobre um determinado assunto. Você já pode ver aqui pela imagem, a primeira do texto de apoio, que ele está falando sobre lixo, que é um tema bem atual, um tema que você precisa trabalhar, né, ao longo dessa sua caminhada à nota 1000. E a gente está preocupado com você nesse sentido. Vamos lá, meu amigo, vamos para a nota 1000, vamos na nossa caminhada. É isso que a gente quer de você, tá? Vou jogar mais um pouco de lixo aqui no rio, acho que não vai prejudicar ninguém. Esse é o pensamento de muita gente, dos habitantes da cidade. Observa que né, a metáfora que é criada aqui nesse texto, olha, aqui nesse painel de fundo, são as casas representando as nossas áreas urbanas com os nossos rios, os desrespeito que há de quase todos os habitantes, um lixinho a mais, outro a menos não vai fazer falta. E aqui outro textozinho que a gente vai trabalhar, que é justamente um texto que 90% da população joga lixo nas ruas. Estou me sentindo um zero à esquerda. Isso aqui, né, um valor que a gente pode colocar de uma personificação da lixeira, porque em vez de depositar lixo, aqui tem toda uma leitura, né? Por que não acontece do uso das lixeiras? Acontece porque nós não temos o hábito a partir da educação. A educação cria hábito, meu amigo, a educação cria hábito. E a gente, em termos de educação, não estamos, né, colocando isso no nosso currículo para a educação básica do ensino, desde a creche até a conclusão do ensino médio, ok? Estou me sentindo zero à esquerda, essa falta de educação ambiental está lá no currículo, tem que ser, né, desta forma no currículo, porque aí o ser humano ele aprende um pouco mais. Vamos lá? Como é que vai ficar a construção desse parágrafo? E a gente tem aqui um pouquinho, né, mais para você. A gente fez um exemplo, estamos dando uma sugestão. O texto pode ter problema? É óbvio que alguém pode achar incoerente, nem todo texto é coerente para todo mundo, tá? Mas para a prova ele tá. Ele segue uma estratégia. Você está vendo essas partes em amarelo? Primeiro período, referência ao assunto, ao tema. Segundo período, já apresenta a tese. Terceiro período, apresentando o primeiro argumento, tá? Junto com o segundo argumento. E o quarto período aqui, ele já vai trabalhar quem? Vai trabalhar a intervenção. E aqui você pode observar que existem elementos de coesão, entendeu? Já trabalhando as relações entre período e marcando quem é a tese. Mas, nesse sentido, primeiro, que ele trabalha aqui, esse elemento organizador do texto. Segundo, entendeu? Uma primeira ação, uma segunda ação, houve uma omissão da palavra ação, ele coloca a vírgula adequada para a construção do bom período, né? Uma estrutura sintática que respeite, né, as relações das palavras e que traga fluidez para o seu texto. Tá? E aqui outro operador, entendeu? Argumentativo e que trabalha as relações entre os períodos diante dessa realidade. Diante dessa realidade, ele faz isso e apresenta intervenção. O lixo nas áreas urbanas precisa de tratamento adequado para não afetar a saúde dos habitantes. Mas falta a aplicação de política pública que atenda às demandas dos afetados pelo descarte inadequado do lixo nessas áreas urbanas. Essa aqui é a tese. Nesse sentido, uma primeira ação é a fiscalização. Olha que ele organiza bem, né?
muito bem organizado. Uma primeira ação é a fiscalização para não existir pontos de lixo onde há circulação de transuentes. Segunda ação, a atitude de um projeto do poder público na gestão do lixo na cidade, que atenda os habitantes. Agora observa que aqui a gente está trabalhando de que forma? Nós estamos trabalhando também aquilo que nós chamamos do paralelismo. Uma primeira ação é artigo, substantivo e o adjetivo. Um pronome, um numeral adjetivo. Artigo, um numeral adjetivo, o substantivo, o verbo no presente. A mesma coisa acontece aqui, olha. Um artigo, entendeu? Nós temos um substantivo. Como tem substantivo aqui, só não segue aqui. De um projeto, o adjetivo vem aqui agora, né, do poder público, tá? E ele colocou o verbo no presente bem aqui, que atenda, aí ele coloca uma outra oração. Mas ele consegue dar aqui um paralelismo sintático para aquilo que ele quer no texto. Ok? Beleza? Diante dessa realidade, nesse sentido, seguindo os mesmos critérios de paralelismo aqui no texto. Beleza? Vamos lá? E vamos para outra parte. Essa foi a introdução, tá? Essa foi a introdução que o nosso amigo trabalhou no texto, apresentando para a gente uma boa introdução. Ok? Agora a gente vai aqui para essa outra parte. A gente vai trabalhar um pouquinho, não é? O que a gente vai trabalhar aqui, meu amigo? Vamos fazer agora para vocês alguns formatos que tem de introdução. Essa aqui é a citação. Você pode fazer sua introdução por citação, você pode iniciar o texto com uma citação relevante relacionada ao tema, tá? A citação aqui é do Sebrae, o exemplo é esse, tá? O Sebrae afirma, ó, citação, verbo no presente, dando esse valor proporcional, né, de proposição para o que você quer falar, que você quer discutir. O Sebrae afirma que quem trata resíduo como lixo perde uma excelente oportunidade de negócio. Sebrae puxa negócio, questões cognitivas também no texto, verbo no presente, tá? A citação que ele faz ao Sebrae, esse aqui é um tipo de introdução que você pode estar fazendo no seu texto. Analisando esse pensamento, que é justamente o esse para retomar o que ele falou, e relacionando-o à realidade de empreendedorismo no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de coleta do chamado lixo ou resíduo, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica à situação de descarte desses resíduos nas áreas urbanas ou áreas inadequadas em depositário. Uma reflexão que tende a ser mais adequada para gerar lucros e benefícios como fonte de energia. Um texto que aí está todo pautado naquele dos textos de apoio, ok? Então, fazendo esse aqui, por forma de citação, essa introdução. A outra é fazê-la por definição, fazer uma introdução por definição. Então, a gente está indo no passo a passo. Agora, fizemos a análise de um texto na aula passada, aqui a gente está dando como é feita essa introdução, um passo a passo, a gente fez uma sugestão em cima das redações que tiram nota 1000 e estamos apresentando para você outras formas de fazer. É importante que a gente tenha uma forma. Nós, seres humanos, nós precisamos de formas, né? Precisamos de um ponto de partida. E aí a gente tem que entender o seguinte, o bom é aquilo que é feito. E aqui a gente está fazendo para você. A gente está lhe dando a chance. Você quer tirar 1000, a gente está te ajudando. É por isso que a gente falou lá no início. Segue aquilo que nós estamos fazendo aqui nas videoaulas para você, tá? Definição. Esta é uma forma simples e interessante de iniciar o texto. Faz aqui uma definição, né? Ou seja, explicando o assunto. Define-se como lixo o resíduo que não o entende como empreendedorismo nas práticas de atividades econômicas das cidades urbanas. Entendeu? Isso é pelo Brasil todo. Nesse sentido, várias doenças podem ser evitadas e ser implantada uma gestão pública que apresenta uma proposta viável a toneladas de resíduos que são produzidos pelo consumismo dos habitantes das cidades brasileiras. Beleza?
fizemos a definição no primeiro parágrafo, no primeiro período. Esse aqui é um parágrafo de introdução. No primeiro período a gente destacou. Como você está numa videoaula, você para, analisa o que nós fizemos, parte a passo a passo,